Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 667, politeísmo. Vamos lá? 667. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e espalhadas, já que é uma crença falsa? A concepção de um Deus único só podia chegar ao homem como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, o homem lhe conferiu os atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e uma figura, e desde então, tudo o que lhe parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quantos efeitos que observava. Não havia senão um passo. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior, e que se elevaram à concepção de um Deus único. O que nós entendemos é que o conhecimento da existência de Deus ele já vem do nosso íntimo, desde as primeiras civilizações. Mas o raciocínio para compreender melhor como seria esse Deus, isso precisou do desenvolvimento, da evolução do espírito, na compreensão da imaterialidade e da unicidade de poderes. Então, pela nossa ignorância no passado, nós víamos o vulcão como um deus, o trovão como um deus, e sempre um deus parecido conosco, né? Porque ele era vingativo, ele vinha para destruir. E aos poucos nós fomos recebendo instruções de espíritos elevados, como os hebreus que vieram de Capela, reencarnaram aqui na Terra e nos trouxeram a ideia do Deus único, e que essa ideia só foi sendo fortalecida à medida em que nós fomos nos desenvolvendo. Tanto que a sociedade judaica que trouxe o Deus único conviveu com inúmeras outras nações politeístas, né? Então, egípcios, romanos, gregos, todos eram politeístas. Só os judeus que não. Então, essa ideia ela precisava ser desenvolvida e compreendida a partir da evolução do espírito. Por isso a demora. Mas, aos poucos, com a ajuda dos espíritos superiores que vêm nos auxiliar, nós fomos encontrando esse caminho. 668. Por que se terem produzido em todos os tempos e serem conhecidos desde as primeiras idades do mundo, os fenômenos espíritas não terão contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? 668. Por se terem produzido em todos os tempos e serem conhecidos desde as primeiras idades do mundo, os fenômenos espíritas não terão contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida. Como os homens chamavam Deus a tudo o que era sobre-humano, para eles os espíritos pareciam deuses. É por isso que quando um homem se distinguia dos demais por suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o povo não compreendia, faziam dele um deus e lhe rendiam culto após a morte. Entre os antigos, a palavra Deus tinha uma acepção muito ampla. Não significava, como hoje, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser colocado acima das condições da humanidade. Ora, tendo as manifestações espíritas lhes revelado a existência de seres incorpóreos que agiam como forças da natureza, eles os chamavam deuses, como nós os chamamos espíritos. Simples questão de palavras, com a diferença de que, em sua ignorância, mantida intencionalmente por aqueles que nisso tinham interesse,
Eles construíram templos e altares muito lucrativos, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despojadas de seus envoltórios terrenos. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem dificuldade todos os atributos dos nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita, seu estado físico, nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que desempenham nas coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com a sua luz divina, o cristianismo não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas fez que a adoração se voltasse para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se perpetuou sob diversos nomes, conforme os povos e suas manifestações, que jamais deixaram de produzir-se. Foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o domínio do mistério, enquanto a religião via nessas manifestações fenômenos miraculosos. Os incrédulos os consideravam embustes. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos em plena luz, o Espiritismo, liberto das ideias supersticiosas que o obscureceram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Então, nós voltamos um pouco na antiguidade e vamos lembrar das pitonisas, das sacerdotisas, né, antigas, que nada mais eram do que médiuns. Pessoas que se manifestavam, que permitiam a manifestação de espíritos, alguns mais elevados, que traziam bons conselhos, orientações, outros mais belicosos, porque no plano espiritual existem espíritos de toda natureza, e vão se manifestar aqueles que têm afinidade com o médium, né? Então, eram pessoas destinadas a esse intercâmbio com os espíritos e que eram exploradas pelos sacerdotes ou pelos condutores, né, desses médiuns. Normalmente, mulheres, né? Os filmes mostram muito isso. As pitonisas, né? Então, o que se dá? Todo fenômeno inexplicado é sobrenatural. E aquele ser que vinha e falava sobre coisas próximas, né, do futuro, que é possível, como nós já vimos em questões anteriores, né, um espírito que é um pouco mais elevado, ele pode verificar o que vai acontecer no futuro. Tudo isso teve um processo de exploração, porque era um significado de poder. Mais tarde, quando chegou a Idade Média, todos esses fenômenos mediúnicos se tornaram bruxarias. E aí, ao invés de deuses, eram demônios que se manifestavam. E os médiuns foram perseguidos, muitos queimados na fogueira. Então, como eu disse antes, a concepção do Deus único, ela existe desde há 6, 7 mil anos atrás com os judeus. Mas esse conceito e a compreensão da entidade, ele vai se transformando à medida que os espíritos evoluem. Então, quando a partir da meados do século XIX veio a filosofia espírita e o livro dos médiuns, que explica cientificamente os processos da mediunidade, todos esses fenômenos foram explicados. E aqueles que eram sobrenaturais deixaram de ser, porque se revelou que o mundo espiritual é um mundo que existe, sempre existiu, sempre existirá. Portanto, faz parte da natureza. E a compreensão de que os espíritos são almas dos homens que já morreram nos faz identificar esses diversos níveis de elevação, porque temos homens mais ignorantes e homens mais esclarecidos. Também temos espíritos nessas condições. Então, toda a revelação espírita nos traz esses conceitos, esses valores que vão nos permitindo compreender melhor a divindade, que deixou de ser aquele velho barbudo, né, de longas barbas brancas e cabelos brancos, que está lá pintada na Capela Sistina.
Deus vai além do que isso, e ele não tem uma aparência igual à nossa. Fomos criados à sua imagem e semelhança, sim, como espíritos imateriais. E assim, à medida em que nós fomos evoluindo, mais fácil será para nós compreender a natureza íntima de Deus e perceber melhor as suas nuances, né? Hoje o que nós temos é a convicção dos seus atributos. Ele é único, é onipotente, infinitamente justo e bom. Isso nós temos a convicção. Muito bem, vamos para a questão 669, e ela vai tratar de sacrifícios. A prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como pôde o homem se levar a crer que tais coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem, razão porque, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, os homens primitivos deviam crer naturalmente que, aos olhos de Deus, uma criatura animada tivesse muito mais valor do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens, visto que, de acordo com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, tal como a praticais, se ofereceis um presente a alguém, sempre escolheis um de valor tanto maior quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. O mesmo deviam fazer os homens ignorantes com relação a Deus. Então, eu acho que eu já falei disso nas questões anteriores, né? Pela ignorância, o processo de adoração a Deus, no início, era de temor. Temíamos a Deus. Então oferecíamos algo a Ele para que Ele não nos perseguisse, não nos destruísse, né? O Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus da guerra. Então, oferecer um presente a Deus era uma forma de nos mantermos vivos pela nossa ignorância, porque ainda não compreendíamos os atributos de Deus, não os conhecíamos. Então, acreditávamos que, da mesma forma que nós agradamos alguém que caminha ao nosso lado, oferecendo algo a esse alguém, oferecendo a Deus também o agradaríamos. Mas, mais tarde, nós fomos percebendo que seria algo incoerente o Criador de tudo ficar feliz porque destruímos a vida de um animal ou de uma pessoa em sua honra, né? É a mesma coisa que matar um filho em honra ao pai, né? Mais tarde, nós fomos aprendendo com Jesus a natureza do Pai, né? De Deus como Pai, e assim esse tipo de prática passou a ser substituída. Hoje nós vemos, no catolicismo principalmente, a manutenção dos rituais, porque no momento da missa existe o sacrifício do Cristo, né? Tomai e bebei do meu sangue, comei da minha carne. Não deixa de ser um simbolismo dos sacrifícios que eram feitos em homenagem a Deus. 669A. Assim, os sacrifícios de animais teriam precedido os sacrifícios humanos? Sem a menor dúvida. Então, primeiro animais, depois homens, né? Sacrificavam pessoas, e quanto mais importante a pessoa, mais ela iria agradar a Deus. Uma ignorância que hoje nós já superamos. 669b. De acordo com essa explicação, os sacrifícios humanos não teriam sua origem num sentimento de crueldade? Não, mas de uma falsa ideia do que seria agradável a Deus. Vede Abraão. Com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, imolando seus inimigos, até mesmo os inimigos pessoais. Aliás, Deus jamais exigiu sacrifícios nem de animais nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil da sua própria criatura.
Então, isso vem de encontro com aquilo que a gente acabou de falar. E Abraão, ele teve o seu filho depois de velho, e Deus pede para falar com ele, pede para que ele vá ao monte e que sacrifique o filho para provar a sua fé. Isso está descrito na Bíblia e também na Torá judaica. Mas no momento de sacrificar a criança, percebendo que Abraão realmente tinha a fé suficiente e que ia sacrificar o único filho, Deus fez que aparecesse um cordeiro. E aí o cordeiro foi sacrificado no lugar da criança. Mas mesmo isso, estando na Bíblia, é de se contestar, porque conhecendo melhor, depois do Cristo, a natureza de Deus, a sua onipotência, a sua infinita misericórdia, é difícil acreditar que ele pudesse intuir Abraão para sacrificar o próprio filho. Mas está lá na Bíblia e a gente tem que respeitar. 670. Bom, o nosso tempo terminou. Vamos deixar então essa questão 670 para a semana que vem. E vamos continuar no mesmo assunto, que seriam os sacrifícios. Vamos à prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor. Primeiro, pelas instruções trazidas pelo vosso Evangelho, pela vossa presença entre nós nesta terra de provas e expiações. Mas também, Senhor, pela vida, pelas oportunidades que nos são oferecidas nesse caminho de evolução. Que tenhamos olhos para ver a bondade, a misericórdia e o amor que o Pai tem para com todos nós, e possamos caminhar, Senhor, combatendo as nossas imperfeições e nos tornando pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.